Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia.
Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é verdade que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol Criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que dela eu me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Ouçam as boas novas. O Senhor me devolve a alegria da salvação e me sustenta com um espírito pronto a obedecer. Em Cristo Jesus somos perdoados. Amém. Graça, superabundante, graça.
graça divina e sem par, fruto de amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, graça, oh graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, glorificados. Graça, graça, superabundante, oh, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Sim. Por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Oh, graça, graça. Oh, superabundante, graça, superabundante, graça. Justificado, glorificado, glorificado, graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, oh, graça, graça, sim, oh, superabundante, graça, superabundante, superabundante, graça, superabundante, graça. Senhor Deus e Pai, suplicamos a iluminação de Teu Espírito neste momento de leitura e meditação nas Sagradas Escrituras. Guia-nos para que sejamos instruídos e possamos seguir os passos de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem pedimos. Amém. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera que derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar
onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nesta terra o seu lar. Com a tua bondade cuidaste dos pobres. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça." E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: "Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes." Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança.
Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. O texto da nossa reflexão de hoje, que se encontra no capítulo 17 do Evangelho de João, é considerado como a oração sacerdotal de Jesus, oração que Jesus faz principalmente em benefício dos seus seguidores. O texto que nós lemos, que vai do versículo 20 até o versículo 26, pode ser dividido em duas partes. Do versículo 20 até o versículo 23, o assunto principal é a unidade da comunidade dos que creem, da mesma forma que há unidade entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. E depois, dos versículos 24 a 26, o assunto passa a ser a participação da comunidade na glória de Jesus. Nós vamos tratar desse texto seguindo justamente essa sequência, em duas partes, a primeira do versículo 20 a 23 e depois do versículo 24 a 26. No versículo 20, nós encontramos Jesus intercedendo não somente pelos seus seguidores próximos, ou seja, pelos seus discípulos com quem ele está convivendo, mas também por aqueles que viriam a crer justamente por conta da pregação e da proclamação da mensagem de salvação que seria feita justamente por esses discípulos que estavam caminhando com Jesus. Ele diz: não peço somente por eles, seus discípulos próximos, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E, portanto, a oração sacerdotal de Jesus não é restrita aos seus discípulos próximos, mas abrange também os que iriam crer na pregação deles e por meio da pregação deles. Isso demonstra a certeza de Jesus de que os seus seguidores anunciariam a sua mensagem. Por trás dessa afirmação e dessa oração de Jesus pelos seus discípulos, encontramos a fidelidade daqueles que conheceram a Jesus e que se tornaram não só seus seguidores, mas proclamadores da sua mensagem. Jesus intercede por aqueles que ainda vão crer, na certeza de que os seus discípulos serão fiéis à vocação que receberam, de serem proclamadores da mensagem do reino de Deus. No versículo 21, a parte da oração de Jesus toca num ponto que talvez seja o ponto mais nevrálgico da vida da igreja em toda a sua história. A oração de Jesus é que seus seguidores sejam um, como ele, o Filho e o Pai estão unidos. E essa é uma das maiores falhas da igreja em toda a sua história. Encontramos essa realidade de divisão entre as pessoas desde as páginas do Novo Testamento.
Uma olhada na primeira carta e na segunda carta de Coríntios pode nos mostrar o quanto as pessoas eram partidárias de ideias que dividiam, de coisas que faziam com que a comunidade ficasse dividida e separada uns dos outros. E com o passar do tempo, isso acabou se tornando ainda pior, principalmente com a oficialização do cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Isso se dá no século IV com o imperador Constantino. E essa junção entre religião e império faz com que a igreja cada vez mais se afaste desse ideal que é objeto da oração de Jesus nesse capítulo 17 do Evangelho de João. A oração de Jesus é que os seus seguidores sejam um, como ele e o Pai estão unidos. E aqui é preciso percebermos que hoje, quando se fala em unidade, quando se pensa na unidade daqueles que creem em Jesus, uma das coisas mais difíceis de se colocar em prática é justamente o ecumenismo, ou seja, a proximidade com outros grupos, com outras comunidades cristãs que também afirmam crer e seguir o exemplo de Jesus. E por isso, ser contra o ecumenismo nos nossos dias, admitindo que é possível haver a unidade mesmo em meio à diversidade das comunidades cristãs, é contradizer essa oração de Jesus. E perceba que aqui não se trata de uniformidade, mas sim de unidade. Não se pode esperar que haja uniformidade na multiplicidade de compreensões sobre o Evangelho, sobre a vida cristã, sobre como deve ser, principalmente, a vida das igrejas e das comunidades locais. Tudo isso são coisas secundárias e que podem ser perfeitamente administradas dentro das próprias denominações. Portanto, não se trata de uniformidade, mas a oração de Jesus é que haja unidade, respeitando-se a diversidade, mas focando-se nas coisas que são as que unem todos os que creem em Jesus Cristo. Por isso, eu volto a dizer, essa é uma das maiores falhas da igreja em toda a sua história. Hoje, encontramos denominações, comunidades locais e mesmo grupos evangélicos com grande representação entre a população, se dividindo, se separando de outras igrejas, de outras denominações, simplesmente por divergência de opinião política, por divergência de pequenos detalhes doutrinários e coisas desse tipo. Hoje, assim como foi em toda a história, desde o seu nascimento, essa continua sendo uma das maiores falhas da igreja. O fato dela não ser aquela que é uma, aquela que tem unidade como Jesus e o Pai estão unidos. E perceba que ainda nessa expressão de Jesus, há a afirmação de que a unidade tem grande força evangelizadora. O mundo crê quando os seguidores de Jesus estão unidos. As divisões, que são tão frequentes e tão presentes nas comunidades cristãs, atentam contra a fé, atentam contra a força evangelizadora que a unidade tem. E para que não fique a ideia de que a unidade pode ser alcançada pelo esforço das pessoas ou pela disposição das organizações humanas e mesmo das igrejas e denominações, o próprio Jesus nos mostra no versículo 22 que o que torna possível a unidade é a participação do que crê na natureza divina de Jesus. E, portanto, lutar contra a unidade é negar essa participação do que crê na natureza divina de Jesus. A unidade que Jesus ora para que a igreja tenha provém do próprio Deus e é concretizada
na medida em que buscarmos, na união com o Filho e com o Pai, justamente essa identidade, justamente a participação na natureza divina de Jesus. E por isso, ela não pode ser alcançada nem por esforço e nem pela organização humana, mas apenas e tão somente na humilde sujeição a Cristo. É a participação do que crê na natureza divina de Jesus que torna possível essa unidade pela qual Jesus está orando. No versículo 23, encontramos a seguinte afirmação: eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. E essa afirmação de Jesus demonstra que ele mesmo criou e continua criando as condições para um convívio diferente no mundo. O melhor serviço que a igreja presta ao mundo é justamente a vivência do amor em palavra e ação. O objetivo da salvação se realiza quando, por meio do testemunho da igreja, o mundo crê que Jesus é o enviado de Deus para a salvação. Temos assim, nessa primeira parte do nosso texto, a compreensão de que a igreja precisa viver em unidade. É a unidade que traz a grande força evangelizadora, é a unidade que é fruto da oração de Jesus nesse texto, e essa unidade é talvez a falha mais histórica da igreja. A igreja, em todo o seu tempo, continua necessitando dessa unidade pela qual Jesus orou na sua oração sacerdotal. Chegamos ao versículo 24, que começa a segunda parte do texto que nós estamos meditando, e aqui nós encontramos a oração de Jesus afirmando que onde ele estiver, ele quer que aqueles que o Pai deu a ele estejam com ele. Em outras palavras, se agora a igreja pode ver a glória do Filho de Deus que se fez homem, e aqui nós temos uma referência ao capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João, então a promessa é de que ela vai conhecer toda a glória escatológica de Jesus, isto é, a plenitude da glória no além. A oração de Jesus é que os seus seguidores estejam com eles. Agora, os seguidores vivem no crer, depois poderão também ver. No versículo 25, Deus é chamado de justo, porque confirma a fé dos discípulos de Jesus e, ao mesmo tempo, confirma o juízo do próprio Deus sobre os que não quiseram conhecer, que não o reconheceram como Senhor e que o rejeitaram. Os que o rejeitaram são chamados de o mundo, e aqueles que sabem que Jesus foi enviado por Deus são os que o conhecem. Esses são os que pertencem a Jesus. E Jesus continua: eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. E nessa expressão de Jesus, percebemos que a revelação do Filho continua até a consumação do século, quando então se completa. O amor de Deus, que agora pertence ao Filho glorificado, também pertencerá, então, por toda a eternidade, aos que são de Cristo. O que temos agora é a vivência antecipada na glória de Cristo. Ela se tornará completa e perfeita na vinda de Jesus, se tornará completa e perfeita por toda a eternidade aos que são de Jesus Cristo. Temos, portanto, nesse texto, dois desafios muito importantes para a vida da igreja. Primeiro, a unidade que supera as diferenças e que respeita a diversidade. A unidade pela qual Jesus ora e que a igreja historicamente sempre desvalorizou, sempre deu importância
muito mais para as coisas que dividem do que para as coisas que unem. Essa unidade não promovida por esforço humano, mas promovida pelo próprio Deus, e a igreja só vai ser unida quando estiver em submissão a Jesus, que é o Senhor da igreja. E o segundo aspecto importante desse texto é justamente a vivência antecipada na glória de Cristo, que se revela na prática do amor a Jesus. Dois desafios importantíssimos para as comunidades de fé do nosso tempo. Dois desafios pelos quais Jesus ora por aqueles que creriam, ou seja, para a igreja da qual fazemos parte nos nossos dias e daqueles que vieram antes de nós. Desafios pelos quais devemos lutar, sabendo que a unidade vem de Deus, mas que nós precisamos fazer parte dela em submissão a Jesus, Senhor da igreja, fazendo parte da vivência antecipada na glória de Cristo, que se revela na prática do amor a Jesus, sabendo que isso também é fruto da graça e da misericórdia de Deus pela sua igreja, por aqueles que viriam a crer, pelo trabalho daqueles que foram os primeiros discípulos. Hoje a igreja existe por causa daqueles primeiros que creram e deram testemunho. Hoje nós precisamos promover essa unidade e essa vivência antecipada na glória de Cristo, sabendo que essa é a vontade de Deus para aqueles que creem. Foi por isso que Jesus orou na sua oração sacerdotal. É isso que nós devemos buscar em submissão a Jesus, Senhor da igreja. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Deus, o Criador, revelou em Jesus Cristo o seu amor para com a humanidade e toda a criação. Deus nos deu seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que tenhamos vida. A despeito de nossa desobediência, Deus não nos abandona, nem o mundo, à destruição e morte. Ao viver em comunhão com Deus e confiar nele, descobrimos que somos perdoados, podendo viver no Espírito Santo uma vida de gratidão, esperança e louvor. Não há outro propósito para a nossa vida senão glorificar a Deus e manifestar seu amor para o mundo. Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.